Sejam bem-vindos a mais um episódio do ZyCast, o seu podcast oficial de tecnologia da Zyxel. Pessoal, bom dia. Bem-vindos e bem-vindas. Esse daqui é mais um episódio da nossa segunda temporada. Na verdade, esse é o primeiro episódio da segunda temporada do ZyCast. Eu tenho aqui hoje dois caras muito importantes para o nosso mercado que vão dividir ali as suas opiniões, suas visões a respeito de um tema também que eu acho que é bastante relevante, né? A gente vai fazer aqui uma pequena provocação sobre como que o 5G pode alavancar de repente a chegada do Wi-Fi 7. Então, para fazer aqui uma breve introdução a respeito dos dois, eu vou fazer a leitura aqui com licença. Então, eu estou com o Giovanni, é o nosso diretor geral, ele já responde pela Zyxel Brasil há alguns anos. Ele tem 30 anos de experiência no mercado de telecom, empresas como Telefônica, Ericsson, D-Link, K1, formado em Engenharia Elétrica pela Universidade de São Judas, pós-graduação em Engenharia de Redes. Bom dia, pessoal. Obrigado aí pela oportunidade. A ideia é que hoje a gente poder compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento e discursar sobre tema que é tão relevante para o nosso mercado, né? Falar de duas tecnologias que são muito importantes, a adoção do 5G e a complementação através do Wi-Fi, né? No caso o Wi-Fi 7, que é a tecnologia mais recente para as redes wireless. Legal. E junto com a gente também está o Samir, da MediaTek. 25 anos de experiência no setor de TI e telecom, lidera o desenvolvimento dos negócios da MediaTek aqui na América Latina. Sua trajetória inclui passagens por Samsung, ST Ericsson, consolidando sua experiência em vendas e marketing. Engenheiro elétrico formado pela FEI, possui mestrado em gerenciamento de projetos pela George Washington University, MBA de gestão de negócios pelo ITA. Bem-vindo, Samir. Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer bater um papo com vocês aí sobre novas tecnologias, 5G, Wi-Fi 7 e tudo mais. Legal. Então, assim, como eu falei no início, né, a gente tentou fazer uma provocação aqui e linkar essas duas tecnologias que são, de certa forma, bastante recentes. O 5G, a gente já vem falando disso há um tempo, né? Inclusive, recentemente, eu estava vendo uma estatística, eu só não me lembro de onde que eu li isso, mas que a gente fechou 2024 com 40 milhões de acessos 5G, isso representa um pouquinho mais de 15% ali do nosso mercado. E, assim, apesar de ainda não ser a tecnologia dominante, a gente está crescendo realmente no passo que se esperava, né? Então, a tecnologia 5G, todo mundo já fala a respeito. O Wi-Fi 7 ainda está mais tímido o tema, então a gente vai tentar trazer aqui oportunidades que o 5G traria para entrada e adoção de forma massiva, digamos, do Wi-Fi 7. Então, para a gente só dar um panorama geral a respeito do 5G, no caso, né? Aliás, só uma lembrança, a gente falou no último episódio do ano passado sobre o Wi-Fi 7, e foi um episódio bem bacana, então quem quiser consumir esse conteúdo, é só assistir o último episódio da temporada do ano passado. A gente falou extensivamente ali a respeito do Wi-Fi 7, um conteúdo bem bacana. Então aqui, assim, como é que a gente vê hoje a conectividade do 5G, né? Qual é o impacto que ele está trazendo na conectividade global? Você consegue dar um panorama para a gente em que pé que a gente está, em que situação que a gente está em termos de 5G no mundo? Olha, o 5G no mundo vem crescendo muito rapidamente. Então a maioria dos países já, vamos dizer assim, mais ricos, né? Estados Unidos, alguns países da Europa, o 5G já é uma absoluta realidade. Você tem a China também com um número de 5G gigantesco já, mesmo em um curto espaço de tempo. Obviamente Japão, Coreia, Austrália. No caso da América Latina, o país ou os países que estão à frente são Brasil e Chile. E já como você comentou, o Brasil vem crescendo muito. Já a chegada do 5G na grande base de assinantes das operadoras. No Chile já passa mais da metade do mercado já é 5G. Né? Eu falo em termos de novas compras, não da base de assinantes, mas das novas compras já realizadas. Aqui no Brasil, para vocês terem uma ideia, a gente deve estar na casa de uns 35%, 40% já. Então, esse ano também a gente deve vender mais aparelhos 5G do que 4. O que vai ser muito interessante. Alguns outros países ainda estão um pouco mais atrasados por questão de legislação, de abertura de frequência e tal, mas já em 2025 vamos ter, muito possivelmente em todos os países, já a presença do 5G.
Então, isso mostra uma evolução muito grande de mercado. Como qualquer tecnologia, né? Lá em 2020, só os telefones que a gente chama de flagship, né? As grandes estrelas, tinham ali o 5G. E isso está chegando cada vez mais a preços mais acessíveis, a telefones mais de entrada. Então, isso vai fazer com que o mercado já passe muito rapidamente a 70%, 80% de 5G. No fim, a tendência é que o 5G ele seja adotado mais rapidamente do que foram as tecnologias anteriores, né? Sim, e a gente consegue comprovar esse crescimento, a gente consegue ver que o 5G ele cresce muito mais rápido, né, da transição do 4 para o 5 do que do 4 na transição do 3 para o 4G. Na época dele, né? Samir, como que você vê assim, como que o 5G pode melhorar a experiência do usuário no que diz respeito a que tipo de aplicações novas que ele pode trazer para a gente? Como que isso pode melhorar a usabilidade, né? E o que pode ser alavancado com a utilização dessa tecnologia? Não, bacana. Acho que tem várias coisas. E aí só fazer uma breve passagem aí do tempo, Giovanni, que é o seguinte. Assim que o 5G foi lançado, o que a gente percebia no mundo era que as pessoas compravam e não viam grandes diferenças. Por quê? Porque os aplicativos, o uso que você tinha era basicamente do 4G. Né? Eu estou falando, vou nomear alguns, como um Uber, um Spotify, alguma coisa assim. Aí eu falo, eu não preciso do 5G para isso. Mas aí é engraçado perceber o seguinte, que depois você começa a usar o 5G, outro dia eu estava com uns amigos aqui da Mediatek, a gente foi para um país aí que não tinha um 5G na maioria dele. É muito nítido quando você sai do 5 e vai para o 4, né? Mesmo para o uso tradicional. Agora, o que começa a apontar como um grande killer application aí, né, para o 5G é a inteligência artificial. Então, as pessoas estão usando, não sei se vocês, mas assim, as pessoas estão usando cada vez mais, né, um ChatGPT ou um Gemini e tudo mais. E aí tem até essa nova geração de AI, onde ela para pensar e tudo mais. Então você tem uma interação muito grande com a rede. E aí você precisa de um 5G, né, um tráfego de dados mais robusto. Ninguém quer ficar esperando. Ninguém quer ficar esperando, ou você mandar um comando e ela fica lá um tempão. Então aí você vai... Eu, pelo menos, acredito que esse deve ser o grande killer application já para o 5G. Legal. E quando a gente fala da utilização de inteligência artificial, muitas vezes hoje a gente pensa na inteligência artificial rodando na nuvem, né? Você como participante da indústria de desenvolvimento de chipsets e tal, você vê essa questão de inteligência artificial sendo trazida para dentro de devices como smartphones, gateways ou outros equipamentos? Vejo. Como que você vê a utilização para que fique mais rápido até, como isso, né? Ficar pensando e tal. Essa tecnologia do motor de inteligência artificial está dentro dos dispositivos. Você vê que isso é algo que vai acontecer em breve? Dentro da Mediatek, o que acreditamos, vamos dizer assim? Que a inteligência artificial na nuvem, ela é fundamental. Né? Ali você tem... eu estava escutando, acho que semana passada, que eles estão construindo data centers, né? Com mais de 200 mil chips do último modelo lá da NVIDIA, tal, uma coisa assim, a capacidade de processamento impensável há, sei lá, 10 anos atrás, né? A gente nem imaginava um negócio desse. Então, a nuvem, ela vai continuar sendo importante e vai rodar as coisas mais pesadas. Porém, o que acontece? Do lado do device, né, vamos dizer assim, do lado da outra ponta, ou do edge, como se gosta de chamar, o que você tem é que você precisa ter uma capacidade de pensamento ali, uma capacidade de processamento. Por quê? Porque a questão da distância, a questão do tempo de resposta, ela influencia muito na experiência do usuário. Claro. Então, o que
acreditamos como a gente pode chamar assim, de uma inteligência artificial híbrida, onde você tem parte rodando na nuvem e parte rodando no device. E aí, independentemente do device, você pode ter um telefone celular, você pode ter o teu home gateway com um certo nível de inteligência, ele vai capturar várias informações, aquilo que é rápido, ele consegue mandar para você em tempo quase real, e aquilo que ele tem que processar ele manda para a nuvem e volta para você depois de um tempo, né? Até no caso de um home gateway, coletando várias informações sobre seu uso, sobre o seu hardware, sobre a rede, e depois podendo passar isso para você, se você quiser saber qual o status da sua rede, ou para a própria operadora. Mas ele já teria uma capacidade de gerar ali uma análise e um dado que pudesse ali ser útil para aquela aplicação que já está rodando, né? Não fica totalmente dependente da rede, né? Exatamente, ele consegue vai te dando algum tipo de informação que não necessite de um grande cálculo, de uma grande computação, ele consegue te dar em tempo real. Fala, o Home Gateway, como é que está aí a minha rede agora? Estou sentindo que está meio lenta. Então, aí só nessa frase tem algumas coisas. Primeiro, você tem que ter uma inteligência para ela decodificar a tua voz e a tua linguagem natural, né? E a segunda, que é para ela te responder já depois da coleta de dados e de um processamento para te falar, olha, está normal, não, está abaixo, e te falar, não, olha, se você resetar o modem aqui, talvez seja melhor, alguma coisa do gênero. Legal. Então, assim, no fim, a gente entende que para aplicações mais robustas, o 5G é fundamental, já é um ponto sem volta. E aí, quando a gente fala do 5G, a gente está sempre falando da internet, né? Então, a gente está falando do ponto ali de acesso do usuário para fora. Mas para dentro, a gente precisa de um Wi-Fi que acompanhe a tecnologia, né? Então, nesse caso, a gente acaba fazendo o gancho ali com o Wi-Fi 7, né? Então, o que a gente teria na pauta aqui é como que o 5G pode alavancar redes mais eficientes. É exatamente nisso, né? Não adianta eu ter um 5G, um canhão apontado para fora e dentro eu tenho um gargalo, né? Então, a gente precisa realmente que a tecnologia Wi-Fi que está sendo usada na rede doméstica, ela acompanhe a velocidade que eu tenho no meu link de internet, né? Até uma coisa assim, antes da gente falar do Wi-Fi 7, só para vocês saberem, já agora esse ano, a MediaTek já está começando a fazer provas do 6G. Tá? Então, a gente está aqui em 2025, mas a gente já está falando de 6G. E aí é interessante quando você fala, a gente tem que começar a falar de Wi-Fi 7, a MediaTek já está falando de Wi-Fi 8. Exatamente. Né? Então, assim, obviamente o que você está falando é absolutamente verdadeiro. Não adianta eu trazer um caminhão de informação e depois ficar pegando essa informação com uma colherinha e jogando dentro de casa. Então, você precisa ter essa capacidade de entregar a informação de maneira rápida e eficiente, já com o Wi-Fi 7 e com as futuras tecnologias. Até porque o que eu acredito muito é o seguinte, a tua experiência como usuário, você está fora de casa. E aí você tem lá um telefone 5G. Teu telefone 5G tem uma velocidade melhor do que o Wi-Fi da sua casa, você não vai querer isso. Você não vai querer esse provedor. Né? Então, o que a gente tem percebido e a gente tem falado muito é a necessidade das operadoras investirem em equipamentos mais robustos, com uma melhor taxa, um melhor throughput, melhor latência, porque você já tem isso no teu telefone celular, no teu dia a dia. Então, por que você não vai ter na sua casa, onde você tem um número de devices até maior? Né? Você tem lá a tua TV tem... Se você tem alguns filhos em casa, as TVs, as TVs, os videogames, tablets, celulares. Então, você tem um monte de coisa. Parte de IoT. IoT cada vez mais, né? Que você tem todo o comando da tua casa. Então, você imagina você ter isso tudo com um gargalo desse tamaninho. É impensável, né? E aí o Wi-Fi 7 ele consegue te oferecer essa capacidade já de lidar com tantos devices, que isso é uma coisa super importante que acho que se fala pouco até. As pessoas estão mais preocupadas com o throughput, mas não adianta nada você ter 500 aparelhos na tua casa brigando por um espacinho também. E você não tem eficiência da rede. Então, acho que tudo isso é importante. Porque eu acho que um ponto que é bem relevante, né? Porque assim, a gente sempre fala muito do velocidade de acesso à internet, né?
como o Renato disse, assim, ele é um ponto de saída para a internet. Né? Mas assim, hoje o que vale muito mais é a experiência do usuário. Né? Como que o usuário pode desfrutar de todos os benefícios da internet sem que ele passe aperto dentro de casa. Né? Assim, tá tendo cobertura em todos os pontos da casa. Né? Esses dispositivos que estão dentro de casa estão conseguindo se comunicar na velocidade desejada. É porque assim, quando você fala de acesso banda larga, pouca diferença faz se você, francamente falando, se você tem, sei lá, 500 ou 1 giga, 500 mega ou 1 giga, não faz tanta diferença assim no dia a dia, né? Mas quando a gente fala de experiência do usuário, né, de como que ele está desfrutando da internet dentro da casa dele, isso sim gera impacto, né? Que é a percepção que o usuário tem com relação à utilização dos dispositivos dentro da casa dele. Então, acho que esse é um tema também bastante importante que a gente pode discursar um pouquinho mais aqui. Se o usuário tem um gateway ruim, né? Ele pode estar fazendo uso de uma aplicação super básica, mas ele vai ter um gargalo ali. E até entender como... Assim, sei que nós já discutimos sobre o Wi-Fi 7 em outro episódio, mas assim, acho que é um tema relevante para a gente entender até essa cooperação do 5G com o Wi-Fi 7, né? Como que tudo isso funciona. Porque acho que do ponto de vista do provedor, que talvez seja mais importante, né? É como que ele vai poder desfrutar dessa tecnologia para prestar um bom serviço para o usuário final. Como você disse, né, com a chegada do 5G, esse é um ponto de atenção para todos os provedores, né? Porque como que o usuário vai começar a se sentir se a internet da casa dele for pior do que a internet que ele usa no celular quando ele está na rua? Esse é um ponto muito importante, eu achei bem interessante seu comentário, eu acho que vale a pena a gente até pensar aqui como que a evolução do serviço deve acontecer para que isso não seja percebido, né? Porque é uma questão, porque assim, chega uma hora, né? Ou você vai correr aquele risco, né? Eu não estou querendo prever nada aqui, mas assim, todo mundo abandonou o telefone fixo porque já tinha o celular. Exatamente. Se você continuar com um serviço ruim, né? Com, sei lá, um Wi-Fi 4, e tem gente oferecendo isso, no bolso da sua calça tem lá um telefone 5G, a menos de R$1.000, que te oferece uma experiência muito melhor. Então, essa história de você não matar o seu serviço também. Então, eu acho que é importante para todo mundo ficar atento. Também é interesse da operadora que aquele usuário, quando ele chega em casa, ele não fique totalmente ancorado na rede 5G, né? Que ele possa fazer o offload ali para o Wi-Fi dele, né? Exato, toda operadora pensa nessa estratégia. E aí eu acho que a maneira da gente conseguir que o usuário tenha a mesma experiência fora ou dentro de casa é, de fato, já adotando a nova tecnologia Wi-Fi. Acho que tem várias coisas, né, na qualidade, vocês entendem muito melhor do que eu a esse ponto, mas a construção de uma rede de uma operadora é algo bastante complexo, né? E caro, né? E caro. E vamos dizer, a gente está discutindo aqui só da última ponta ali, que é o residencial, do residencial, mas eu acho que realmente quando você consegue tangibilizar a oferta de uma rede toda que você tem que funciona bem. Uhum. E aí você estava falando do residencial, me vem aqui à cabeça o uso corporativo também. Claro. O uso corporativo, que é super importante, o uso dentro de indústrias, né? Então, por exemplo, a gente estava falando do Wi-Fi 7, muito se diz já que o Wi-Fi 7 é a primeira tecnologia que consegue substituir cabos. Uhum. Então, por quê? Por causa ela é uma tecnologia mais robusta a erros, a ruído, uma série de coisas. Então, você, até do ponto de vista, vamos dizer assim, fabril ou um uso corporativo, um espaço muito grande, você já consegue fazer isso tudo sem fio. Uhum. Né? Então, para você, como usuário corporativo, você economiza um montão. Né? Na hora de você montar ali teu escritório, a tua infra é muito mais reduzida, você consegue fazer de maneira muito mais inteligente. E como é que a gente pode fazer aí um link, se a gente pensar em rede 5G privativa, combinada com o Wi-Fi 7 também, nesse ambiente corporativo, já que a gente está falando disso? Olha, as redes 5G privativas elas vêm crescendo, mas eu acredito muito que nesse primeiro estágio, muito da rede 5G privativa ela vai se dar da empresa para fora. Dentro da empresa, embora você tenha a rede 5G rodando ali dentro, você também vai ter a presença do Wi-Fi. Uhum. É importante. E aí você tem
o tal do FWA ali, né, como um aparelho que junta esses dois mundos. Então, a minha compreensão disso é o seguinte: você vai ter sempre essas duas tecnologias lado a lado. Eu acredito que uma não vai estar competindo com a outra, e senão uma vai alavancar a outra. Elas são totalmente complementares, né? Para complementar. Uma, vamos dizer assim, da porta para fora e a outra da porta para dentro. Acho que é a questão do FWA, né, até para deixar claro para todo mundo, para quem não está totalmente ambientado com o termo, né, é a questão de você fazer o acesso à banda larga sem utilizar uma rede fixa, né? Ele pode ser feito utilizando a tecnologia 5G. Então, você vai ter o acesso à internet residencial utilizando um dispositivo de acesso à internet. Então, na verdade, é um acesso à rede móvel utilizando uma tecnologia fixa, vamos dizer assim, né? Um dispositivo que seria fixo para ficar dentro de casa, né? E aí a gente tem aí tem algumas variações desse modelo, porque quando a gente pensa em 5G, a gente não está só dentro de uma residência, né? A gente tem que pensar em vários aspectos, né? Como que posicionar esse dispositivo dentro da casa para que tenha uma boa cobertura? Você vai utilizar isso num equipamento indoor ou outdoor, né? Qual velocidade pode chegar? Então, tem uma série de fatores aí que a gente precisa pensar em como fazer, mas sim, eu vejo que a questão do FWA é uma maneira da operadora chegar rapidamente em algumas localidades, onde ela não precisa desprender de fazer toda a infraestrutura, construir uma rede ótica ou de cabos, enfim, né? Pode acelerar muito a questão do deployment de 5G em regiões que hoje não é possível chegar com cabo, né? Então, acho que esse é um aspecto muito interessante que vai crescer, né? A gente sabe ainda que tem a questão de preço desses dispositivos, que ainda é um ofensor, né? Mas a tendência é que acho que com a adoção da tecnologia isso também vai chegando mais próximo de um dispositivo com acesso fixo, ótico, enfim, né? Cabo ou ótico. Então, acho que eu concordo contigo, Giovanni, assim, só para exemplificar que do nosso ponto de vista lá na Videoteca, que a gente já consegue observar, por exemplo, alguns mercados, isso já aconteceu, né? O mercado dos Estados Unidos é um grande comprador desse tal do FWA. Muito grande, tem dimensões parecidas com o do Brasil e regiões remotas, né? E é engraçado, né? Porque a gente sempre pensa aqui no Brasil, não, os Estados Unidos deve ser uma última maravilha, mas aí de repente a nossa cabeça está em, sei lá, Nova York. Não tem nada a ver, né? Mas é um país, como você falou, grande e vários pedaços dele sem a menor cobertura. Então, que algumas empresas, alguns operadores estão fazendo lá é levando o 5G FWA. Então, já se vende na casa de milhões nos Estados Unidos ao ano. Áreas rurais, né? Áreas rurais, né? Ali tem muito o tal do subúrbio, né? Então, você tem a cidade e você tem uma área em volta da cidade que não gigantesca, né? Que é gigante, onde moram as famílias, né? Com crianças e tal, muitas escolas. Vários pedaços desse subúrbio não tem uma conexão tão legal quanto a gente imagina. Então, o caminho encontrado foi, não, eu levo o FWA e vou oferecer minha conectividade via FWA. A ponto de algumas dessas operadoras já levarem a oferta. Você vai num varejista qualquer lá grande nos Estados Unidos, você compra a tua caixinha, leva para casa. Já com o serviço embarcado. E já com o primeiro mês embarcado, e você experimenta e depois você vai pagando para a operadora. E você acha que, por sua experiência nos Estados Unidos, que tipo de dispositivo tem sido utilizado mais quando a gente fala na questão do Wi-Fi? Porque o Wi-Fi você pode ser um dispositivo dual band, tri-band. Normalmente o mercado americano trabalha com produtos mais high-end, vamos dizer assim, tri-band, né? Como que a MediaTek tem visto isso no deployment nos Estados Unidos? Nos mercados com mais poder aquisitivo, vamos falar assim, a tendência é você ter sempre um modelo com tri-band e com um número de antenas maior. Né? Até por causa da questão, por exemplo, você pega os Estados Unidos, a questão das casas são grandes. Então, você precisa de uma grande área de cobertura. Em outros países, o que a gente percebe é que, muitas vezes, são feitas concessões. Então, você, de repente, tira uma banda, ou você deixa as 3 bandas, mas roda com um número de antenas menor, para baixar o custo do equipamento e tornar ele mais efetivo ali com a tua receita. Então, os dois caminhos, acredito que são bastante válidos.
E quando a gente olha para o mercado brasileiro, Samir, como que você entende que isso vai ser adaptado aqui para o nosso mercado? Você entende que o Wi-Fi 7 vai vir para... assim, como seria a evolução do Wi-Fi 6 para o Wi-Fi 7 dentro desse cenário de utilização, né, de experiência de outros países que têm um poder de investimento maior? O que você acha que vai acontecer aqui no Brasil com relação à utilização de Wi-Fi 7? E aí eu vou até só botar um pontinho a mais aí nessa pergunta. Essa questão da frequência dos 6 GHz, né? Que está aí sob ameaça, né? Como é que isso se encaixa nessa decisão de futuro aí? Se a gente estaria mais propenso a caminhar para um tri-band, como é que isso poderia também atrapalhar esses planos, né? A questão da banda, eu acredito que tem espaço para os dois. Acho que se fizer um racionamento aí adequado, você consegue usar ela tanto para redes, né, independente seja 5, 6G, qualquer coisa assim, como as não licenciadas também. Acho que tem espaço para as duas ofertas. Em relação à tua pergunta ali, só me fala, a tua preocupação era... Não, assim, a gente tem um cenário hoje no mercado americano onde que, assim, se você pensa em termos de dimensões, até de características, assim, é um país com algumas semelhanças com o Brasil no que diz respeito às dimensões. Né? E, como você disse, lá nos Estados Unidos o pessoal já vai no supermercado, compra um equipamento com 5G e é um dispositivo que é mais caro, com tecnologia tri-band, enfim. Sim. Né? Assim, como que você enxerga que isso vai acontecer no Brasil? Você acha que do custo... É isso, porque o custo aqui é algo que é impactante e é um fator que pode bloquear a utilização da tecnologia. Né? Concordo. Então, assim, eu imagino né, que a adoção aqui vai começar, de repente, com equipamentos mais simples, né? Para que a gente possa utilizar a tecnologia não impactando, não onerando tanto o investimento. Né? Então, a minha pergunta foi mais nesse sentido. Né? Como que seria a adoção dessas tecnologias aqui dentro do mercado brasileiro, né? Se você vê que vai acontecer curto prazo, médio prazo, longo prazo, dentro desse cenário de utilização de uma tecnologia mais com dispositivos mais high-end, né, de mais de ponta, ou com dispositivos mais simples. Historicamente, a gente sempre utilizou soluções mais baratas, né? Vamos dizer assim. Na minha cabeça, a conta é bastante simples, né? Você tem uma operadora, talvez nos Estados Unidos, ou na Europa, ou no Japão, vou te falar assim, quanto que é a receita média desse cara? $50. Né? Então, se você comprar um produto de 100, demorou 2 meses para pagar, sim. É uma conta fácil para ela. Qual o problema que a gente tem em qualquer país de uma natureza como a do Brasil? São 2. Primeiro que você não tem $50 de receita. Você vai ter uma fração desse valor. Né? Então, a gente vê aí alguns países muito competitivos já abaixo de $15, como o caso do Chile. Perdão. E aí você tem que transformar depois o custo desse equipamento na tua moeda local. Aí, no caso do Brasil, né, no dia de hoje deve estar 5,7, alguma coisa assim. Quando as pessoas estiverem vendo aqui, talvez no futuro já seja outro valor. Mas como é que você faz essa adequação? É mais complicado para nós aqui. Então, a saída do custo, ela é importante, senão a operadora não se paga, ela não consegue fazer essa conta ficar de pé. Então, o que eu entendo é que, enquanto o mercado, por exemplo, americano, né, para continuar nele, está fazendo a transição do Wi-Fi 6 para o 7, nesse exato momento nós estamos fazendo do 5 para o 6. Né? Então, vamos dizer assim, a gente está uma geração atrasada. Qual o lado positivo dessa conta aí? É que todos os custos do Wi-Fi 6 já foram pagos. Então, a tendência é que você já absorva essa tecnologia a um nível de custo muito mais baixo. A mesma coisa com o Wi-Fi 7. Então, a gente deve estar vendo os primeiros sinais de Wi-Fi 7 esse ano na rede brasileira. E deve crescer nos próximos anos. À medida que o custo também vai baixando lá. Exatamente. Então, a arquitetura que eu acredito que vai vingar aqui no Brasil são arquiteturas similares a que nós já tínhamos. Sim. Então, de repente, você ter ali a capacidade de você ter um dual band Wi-Fi 7 2x2, vai ajudar a trazer
essa tecnologia para um número maior de pessoas, né? Dentro da MediaTek, a gente pensa muito nessa questão, né, sobre como democratizar o acesso à tecnologia. É muito bonito falar de tecnologia, trazer tudo que é flagship, só que isso é muito caro. Nem todo mundo tem condição de pagar, nem todos os mercados têm condição de pagar. Então, o grande ponto da tecnologia é como você também transforma essa tecnologia em algo que seja real por uma camada grande da população, né? E a gente ainda hoje, né, mesmo falando de Wi-Fi 4, a gente tem uma camada que não consegue consumir. Claro. Porque a gente vê ainda muita discussão de gente que, você disse, tem provedores menores, ou ainda compram Wi-Fi 4, ou assim, tem muita gente ainda utilizando o Wi-Fi 5, né? A gente está brigando para implementar o Wi-Fi 6 e a gente já está falando de Wi-Fi 7, né? Então é uma distância muito grande. Então também eu concordo contigo, eu acho que a adoção talvez seja da tecnologia Wi-Fi 7 com 2x2, né? Mas eu acho também que vai ainda levar um tempinho, e eu acho que o que vai motivar justamente, né, até trazendo para o nosso tema aqui, é quanto mais dispositivo já estiver suportando o Wi-Fi 7, que vai alavancar a utilização do Wi-Fi 7 também e até provocar essa queda de preços, né? Eu acho que é aí que está a grande conexão, né, entre essas tecnologias e a utilização em massa aqui no nosso mercado. Talvez seja essa. Aí até se você me permitir fazer só um adendo, é o seguinte: do lado do device, né, a grande vantagem da MediaTek é estar presente nos dois lados, né? Tanto do lado 5G, claro, quanto do lado, vamos dizer assim, do Wi-Fi também. Então, do lado de telefones celulares, o que nós percebemos o tempo inteiro também, né, começa de cima e vai para baixo. Então, antigamente só os aparelhos mais caros possuíam um chipzinho Wi-Fi 7. Agora, depois passou para o flagship, o que nós chamamos de premium. Depois passa para flagship, premium e o mid, até chegar no modelo de entrada. Então, isso, né, está acontecendo enquanto aqui a gente conversa. Então, cada vez mais também, todos os equipamentos da sua casa vão conversar com uma rede Wi-Fi 7. E aí, vocês sabem super bem, né? Quanto maior o número de devices Wi-Fi 7, conversando com o Home Gateway Wi-Fi 7, mais eficiente também é a sua rede, né? Então, você acha que lá sentado no seu sofá, você tem essa clareza ali e você percebe o uso melhor da rede, a eficiência da rede, né? Exato. E, assim, a gente até talvez tenha abordado um pouquinho disso, falando de desafios, né? Mas quando a gente fala de infraestrutura e investimento necessário, acho que isso não vem sendo um grande problema para o nosso mercado, né? A gente viu lá no começo do 5G, principalmente as operadoras que já estavam operando as redes móveis, elas se valeram ali de parte da infraestrutura do 4G, então criaram lá as redes não standalone, né? Hoje a gente já tem 100% das redes 5G aqui no Brasil, todas dentro do standalone, então toda a infraestrutura já é baseada no 5G. Assim, eu não vejo grandes problemas nesse sentido de a evolução ainda caminhar no passo que está, para a gente chegar ao ponto de ter a tecnologia 5G como a tecnologia dominante no prazo que se espera, né? Então, assim, eu acho que em termos de desafios e oportunidades, a gente está caminhando dentro daquilo que se esperava para a tecnologia, né? Sim, sim. Que nem a gente comentou aqui no início, é uma construção. É um progresso. Você vai mudando a sua rede, você vai mudando o perfil dos seus assinantes. Isso demora um certo tempo para acontecer, né? Faz parte da maturação da tecnologia também. A gente ainda tem aqui no Brasil muito assinante 2G. Sim. Tá? A gente tem bastante 3G também. Precisamos desligar essas redes para ter um uso de espectro melhor, para uma série de coisas aí. Então, isso é natural. Eu acho que o Brasil acabou acertando fazendo essa opção pelo standalone e pelo Release 16. Né? Embora a gente tenha aqui um convívio das duas redes, como você mencionou, a puro, vamos dizer assim, para quem não está tão familiarizado, do puro 5G, do 5G ali com o 4. Ainda usando uma herança do 4. Ainda usando uma herança do 4. Mas pouco a pouco isso vai mudando também e vai cada vez mais as pessoas migrando para o puro 5G, até porque
a gente já também está conversando sobre as novas releases, né? Como eu mencionei, essa release que você menciona é a release 16. O que a gente já vem conversando com alguns operadores grandes no Brasil é da migração para o release 17. Qual o grande fator do release 17? É o tal do IoT que você mencionou lá atrás, né, Giovanni? Então, assim, você ter cidades inteligentes, semáforo e tudo mais. Todas conectadas na rede 5G. Já conectadas na rede 5G. E aí, qual o grande ponto disso? Você precisa ter uma eficiência energética muito grande. E aí você precisa ir para o release 17, você tem uma série de fatores ali que eu não vou entrar no techniquez aqui, mas vão permitir isso. Acreditamos que isso deve começar a aparecer no mercado entre 2026 e 2027. Então, essa migração ela precisa ocorrer para continuar a evolução para novos territórios. E você vê como viável, assim, pelo menos em curto prazo, essa questão de desligar as redes 2G, 3G aqui no Brasil? A gente ainda vê muito dispositivo, até meio de pagamento, né, que fica ancorado nessas redes o tempo inteiro, né? Então, assim, a gente tem um legado de dispositivos na rede ainda bem grande, né, que talvez precisasse ser substituído. Você imagina que isso... daqui quanto tempo a gente conseguiria falar disso como realidade, né? Eu vejo que ainda vai demorar um tempo, mas é engraçado, Renato, porque assim, você vê a dor de cabeça das operadoras aí nesse sentido, é o seguinte, você já não tem mais rede 2G, assim, quer dizer, se você tiver um problema na tua base station lá, 2G, você não tem como resolver, não tem que trocar para uma peça. Você vai ter que mudar, você vai ter que trocar isso para uma 4G, e aí o que você faz? Então, de novo, né, a gente não tem opção. O que eu vejo muito é o que você falou, meio de pagamento, usa muito 2G ainda, migrando para o 3 e para o 4 rapidamente. Tem muito daquela questão de rastreamento de veículos, que ainda tem uma base grande. Porque a cobertura ainda é maior, né? Então, se você quiser ir para um local mais remoto, no fim das contas, o que vai ter à disposição é 2G e 3G, né? Exato. Mas aí você vai ter, por exemplo, os novos releases do 5G, que é o release 17, ela vai te ofertar um tráfego de dados similar ao que você tinha no 2G, mas com uma eficiência energética gigantesca. Então, também, é um dilema terrível, desligo, não desligo, como é que eu faço? Cada operador acho que está tomando a sua decisão, porque também é um custo gigantesco você manter 2, 3, 4, 5G na sua rede, você tem que desligar isso. No Japão, só para você ter uma ideia, já começaram discussões de quando desligar o 4G. O 2G está desligado já faz tempo, o 3 também. E a discussão é agora, vamos discutir esse desligamento da rede 4G. Então, precisamos fazer. E o que a gente tem de oportunidade bacana também aqui no Brasil é que a gente, no final das contas, com o leilão do 5G, tivemos operadoras chamadas entrantes, né? Que já começaram a operar na rede 5G, né? Eu vejo isso como uma oportunidade para o mercado brasileiro no sentido de acelerar a tecnologia, porque para essas operadoras, elas já nasceram 5G, né? No fim, também são as operadoras que a gente vê que mais olham para a questão do FWA, né? Então, o gateway que vai ser colocado como o Giovanni explicou, vai ser colocado na casa do assinante que recebe a internet via 5G. Eu acho que essa daí é uma das grandes alavancas que a gente pode usar aí para entrar de vez com essa tecnologia no mercado brasileiro. Essa é a vantagem de você começar depois, nesse caso, né? Você começa tem puro ali, prós, né? Você prós tem e uma contras, rede né? limpinha, bonitinha, já toda voltada a dados, né? Você não tem aquelas complicações de 15, 20 anos atrás. Ele, claro, vai ter um monte de desafio, mas ele vai ter principalmente, acho que, oportunidade na mão, né? Sim. Esse cara que começou agora com o 5G. E é sempre legal, né? Do ponto de vista, assim, quando a gente se coloca no ponto de consumidor, quando você tem mais um entrante que vai te ofertar ali um serviço diferente ou um custo diferente, então todo mundo sai ganhando, né? Claro, legal. E o que a gente, de repente, espera aí para os próximos anos, quando a gente falar das duas tecnologias, do 5G, do Wi-Fi 7, e claro, como a gente falou lá no começo, já estamos estudando, né, os novos padrões, seja o 6G na móvel, ou seja o Wi-Fi 8 na fixa, ou melhor, na indoor, né? Mas o que a gente espera então para os próximos anos, falando do 5G e do Wi-Fi 7? Bom, começando do 5, né? Sem muita criatividade, a gente vai para o 6, né? E aí, o 6G, o que vem se discutindo no momento, novamente, né? Capacidade de ganho de velocidade,
capacidade de ganho de latência, capacidade de ganho de quantidade de dispositivos conectados a essa rede. E acho que um dos grandes pontos, você estava falando de frequências, aí talvez um uso maior já das frequências que a gente chama de millimeter waves, né? São frequências aí acima de 20 GB. Então, você deve ter um uso mais robusto disso. É o caminho que está sendo discutido. No geral, vão ser, acho que dos dois lados, tá? Aí já aproveitando para fazer a migração para o 8. Redes mais robustas. Do lado do 8, até o presente momento, não se fala muito na questão da velocidade. O que vem sendo muito discutido é a questão da robustez dessa rede. E aí, quando lá atrás a gente mencionou a questão de o 7 ser a primeira tecnologia que consegue tirar o cabo do teu ecossistema, o 8 vai funcionar de maneira ainda melhor. Então, provavelmente a gente não vai mais ter que discutir cabeamento de nenhuma empresa. Pelo menos não para dentro, da porta para dentro. Da porta para dentro, que já é uma vantagem grande, claro. né? E aí, de novo, né? Latência, capacidade do que a gente mencionou, tem 200 equipamentos hoje na tua casa, já vai ter um óculos virtual do teu filho jogando ali. Como é que você lida com essa capacidade de banda e com necessidade de latência extremamente rápida? Está sempre ligada, né? A questão da velocidade e desempenho de uma rede residencial, empresarial, para uma rede de acesso, né? Elas estão sempre interligadas. Até porque, né, assim, pelo menos a minha leitura é, se a gente fizer um paralelo, sempre pensa em Copa do Mundo, né, e tal, fala assim, pô, a gente está em 2025, 2026 vai ser a Copa, né? Já estamos falando sobre transmissão em 8K. Em 8K. Vou imaginar que você tem 2 ou 3 TVs na sua casa. Como é que você faz isso? Como é que você transmite 8K para 3 TVs com o teu filho jogando, né, com mais meia dúzia de aparelho celular pendurado nessa rede? Então, você precisa que o Wi-Fi 8 esteja olhando essas necessidades, falando, pô, como é que eu vou entregar esses pacotes todos de maneira cada vez mais eficiente? Como que eu vou trabalhar a questão de mapeamento de quando está subindo o pacote, quando está descendo, para poder distribuir isso de maneira mais rápida, para que na hora do gol você não fique com a imagem congelada, né? O que eu ia até brincar aqui, né? Assim, a gente ainda está usando esse exemplo, você não quer que seu vizinho grite gol primeiro. Né? Exato. Eu acho que esse talvez seja um ponto muito interessante até para a questão de como vai mudar a questão da venda do serviço de TV, né? Porque talvez ainda um dos grandes impactantes da utilização de IPTV é a questão da latência, né? Justamente pelos eventos ao vivo, né? A questão do gol, o cara clicar gol antes. Então, acho que isso aí é algo que realmente pode ser algo que vai impactar na oferta desse serviço. A gente tem ouvido falar operadores que estão deixando de fornecer o serviço cabeado só para já fornecer só serviço de IPTV, né? Mas eu acho que ainda o fator que mais impacta ainda é esse, né? A questão dos eventos ao vivo. Tanto notícia quanto esportes. Porque aí fica totalmente perceptível, né? Essa coisa do vizinho gritar gol antes é engraçado e triste, né? Porque a bola tá lá no meio de campo, ainda você já sabe que descobrir de quem foi o gol. Você fica naquela dúvida ali, uns 15 segundos para saber de quem foi o gol. Vou ficar feliz, vou ficar triste, né? Algo aconteceu. Mas aí é o que tá falando. Então, aí você precisa de uma estrutura de rede da operadora super eficiente, né? E aí o equipamento na ponta ali do device, né? Tem que ser compatível. Também super compatível. E aí, até já indo além, a MediaTek também produz chip para TV. Tá. Então, nós também produzimos o chip Wi-Fi para TV. Então, já tem Wi-Fi 7 na TV. Quer dizer, você não vai ficar na mão ali. A tendência, eu acho que é realmente essa, né? Todos os dispositivos, né? Tanto quando a gente fala de telefone celular, quando a gente fala de TV, videogame, enfim, todos os dispositivos têm que passar a suportar a tecnologia para que a gente possa desfrutar ao máximo, né? Acho que esse é o ponto principal e é o que realmente alavanca a utilização da tecnologia. Justamente é isso. Legal. Gente, eu acho que nós acabamos cobrindo já toda a pauta que nós tínhamos reservado para hoje. A gente acabou recebendo alguma pergunta?
Então, eu tenho aqui duas perguntas. Eu vou jogar aqui no ar e a gente vê quem pode colaborar com a resposta. Pergunta do Felipe. Quais serão os principais setores que mais se beneficiarão com a combinação entre 5G e Wi-Fi 7? E aí ele deu alguns exemplos aqui entre, por exemplo, indústria, saúde, entretenimento. Quais seriam ali os principais setores que poderiam se beneficiar dessa combinação das duas tecnologias? Você quer começar? Eu tenho... na verdade, todos os setores são beneficiados, obviamente, né? Mas eu acho que o que mais impacta são setores que não podiam utilizar determinada tecnologia e poderão passar a utilizar. Eu acho que esse é um ponto principal. Por exemplo, telemedicina é um deles, né? Agora, acho que questão de setores, todos são beneficiados. Eu acho que alguns podem passar a utilizar mais a tecnologia do que anteriormente, né? E outros só vão beneficiar da melhoria mesmo das redes. Eu não sei se o Samir gostaria de complementar. Concordo em gênero e grau. Assim, do ponto de vista ali, de consumidor na tua casa, você tem um benefício incremental. Uhum. Mas quando você não tinha nada, né, no caso de telemedicina, e você consegue trabalhar essa oportunidade, pô, é espetacular, né? Você tem até o fato de você levar isso para regiões onde você nunca as pessoas não iam ter um tratamento ou qualquer coisa do gênero, você conseguir levar isso. Eu acho que tem um outro aspecto que é bem importante também, que a gente acabou não falando aqui, por exemplo, a parte do agro, né? Que tem passado a utilizar muito tecnologia, né? Para automação, né? Automação das atividades, monitoramento em tempo real, né? Do que tem sido feito, utilizam equipamentos muito caros, né? Que podem passar a se beneficiar. Caros e que estão super longe, né? Sim, sim. E recursos restritos, né? Então pode se beneficiar muito da utilização da tecnologia. Né? E quanto mais eficiente, mais pode se aplicar. Né? Bom, tem aqui uma pergunta do Adriano Oliveira. Como vocês estão enxergando a possibilidade de parceria da Apple com a Starlink? Bom, ele quer que eu fale sobre a Apple? Eu... Não, assim, eu não vou falar sobre essas duas empresas, mas eu vou falar o seguinte. Existe uma tendência de você ter nos terminais móveis, né, nos chamados smartphones, a comunicação via satélite. Tá? Ponto. Uhum. Existem hoje algumas soluções para isso, algumas órbitas de satélite prontas para oferecer esse serviço. Então, vão ter aí 3, 4 empresas competindo nesse segmento. Não necessariamente... A Starlink é uma delas. As duas mencionadas aqui. Né? A Starlink é uma delas. Do lado do fabricante de devices, as pessoas entenderam que é uma boa ter essa possibilidade no seu device. E cada uma desses fabricantes, também está verificando qual podem ser seus parceiros para esse tipo de operação. E aí tem um terceiro elemento aí, que é a operadora. Uhum. A tua operadora vai trabalhar com a B ou C. Porque vai ter um misto de acessos aí, que seria ou 5G, ou via satélite. Ou... Então, porque assim, você tem que combinar. Você tem que combinar a sua oferta tradicional com a oferta via satélite. Talvez ela não consiga fazer isso com um range muito grande de operadoras via satélite. Ela vai ter que escolher. Uhum. Mas você entende que isso seria no sentido de oferta do serviço celular? Ou, por exemplo, é só uma questão de conectividade? Porque é como se você hoje, com o seu telefone, você entra numa área que tem cobertura Wi-Fi, você pode utilizar de serviço, não necessariamente do serviço celular, mas você pode ter acesso à internet e utilizar diversos aplicativos. Até para deixar claro para todos, você vê que isso seria uma questão somente de cobertura, de conectividade, ou realmente de oferta do serviço móvel? É basicamente conectividade. Eu vou trazer um exemplo aqui que eu soube o ano passado. Então, por exemplo, a gente estava ali numa mesa de discussão e chegou um pessoal da Suíça. Uhum. Né? Falei assim, a Suíça é um país pequeno, conectividade plena, né? do ponto de vista de rede 5G. Muito dinheiro, né? Bastante dinheiro. Por que esses caras estão tão assim, incomodados com a questão de cobertura por satélite? Basicamente porque as pessoas vão para lá para esquiar e no alto lá da montanha não tem cobertura. Uhum. E acontecem acidentes. Então, o cara, sei lá, tá lá esquiando, lá no monte não sei o quê,
quebra a perna, ele precisa pedir um socorro. E aí, as operadoras já estavam, naquele momento, fazendo os contatos iniciais com esses provedores de serviço via satélite para como fazer uma cobertura conjunta com eles para esse tipo de caso. Então, até o presente momento, o que eu vejo é para casos como esse, mais para uma necessidade ali de urgência, um SOS ali. Aqui no Brasil, acho que a gente consegue, remotas, né? A gente consegue também ter um uso disso, né? A gente tem muita carga roubada em extremos do Brasil. Uhum. Então, você pode ter ali, sei lá, um caminhoneiro com uma solução dessa e ser extremamente útil para o cara saber onde ele perdeu a carga, ou foi roubado. Rastreamento também, né? Um rastreamento nesse sentido. Então, é o caminho, deve acontecer. Quanto útil vai ser ou não para o usuário comum, acho que a gente vai ter que descobrir. Ou quanto vai custar também. Né? Ou quanto vai custar. As parcerias não saem de graça. Não sai de graça e a oferta desse serviço ali no teu pacote mensal vai ter um valor. Uhum. Aí você, como pessoa física, vai falar, mas eu preciso disso, eu sou o cara que vai esquiar lá na Suíça, meu plano cobre a Suíça, como é que isso vai funcionar? Eu acredito que vai ter um nicho de mercado que vai usar e que vai ser importante. Legal. E para a grande maioria talvez seja indiferente. E tem uma última aqui do Iago Lima. Desculpa, Iago, eu não vou falar o nome das operadoras aqui, mas ele está falando que a operadora X ainda adota muito 3G, porque eles não têm voz sobre LTE, que é o 4G. Né? Então, toda vez que você vai fazer a ligação, ele cai do 4G para o 3G. E já a operadora Y, que atua mais lá para cima no Nordeste, Norte e Nordeste, já tem 5G, que é aquela história que a gente estava falando, né, das empresas que já começaram operando no 5G, e aí ele não vê a hora dessa operadora Y chegar lá. É o que a gente falou, né, um pouco antes sobre o legado, né? Então realmente ainda tem muita operadora tratando a rede ali 2G, 3G, eventualmente ainda não tem mesmo a infraestrutura ali da voz sobre 4G. E a operadora nova que acabou de chegar, ela de fato já ofereceu o 5G desde o primeiro dia. Esses são os desafios do mercado, né? Como que, claro que a concorrência alavanca também a utilização ampla da tecnologia. Aí só para quem talvez não conheça bem, acho que o que o Iago está mencionando é o seguinte, a tecnologia 4G, ela não tem capacidade de trafegar a voz. Né? Então, ela foi uma rede que foi criada para dados. E como que você faz voz? Você tem que, na hora que você faz uma chamada de voz, necessariamente você tem que cair para 3G, fazer essa transação, abre esse canal de comunicação em 3G de voz e volta para o 4. Que impacta na conectividade. Que aí você tem o 4 transacionando dados. Ok. É verdade o que ele está falando, existem ainda muitas operadoras que ainda não têm esse elemento, existe um elemento de rede que você coloca ali para transformar voz em dados, fazer esse pacote de dados rodar em cima do pacote de dados do 4G, comunicação tal. Aí é a vantagem de você ser um novo entrante e você tem a rede pura, bonitinha, já com todos os benefícios do 5G. Para eles vai ser uma maravilha, porque ele vai conseguir ofertar, isso aí chama VONR, vai conseguir ofertar a VONR talvez já muito rapidamente na rede dele, até porque ele não tem outra solução. Legal, perfeito. Mais alguma pergunta? Não, era só isso daqui, deixa eu só dar uma última conferida aqui. Perdão, apareceu mais uma. Sobre a infraestrutura necessária para a implementação, qual será o papel do governo? Do 5, 6G? Do 5G, né? Aí provavelmente é do 5G. Sobre a infraestrutura necessária para a implementação, qual será o papel do governo? Aí muito provavelmente é do 5G, né? Eu acho que tem uma questão, talvez, que não sei se é o ponto que ele quis tocar também, que é a questão do Wi-Fi 7, né? Que saiu recentemente, a questão da utilização da frequência de 6, né? De 6 GHz e acabou ficando limitado o uso dessa frequência, né? Que vai acabar impactando um pouquinho aí na utilização do Wi-Fi 7 tri-band. Então, isso é um ponto, talvez, eu não sei se ele falou do 5G ou do Wi-Fi 7. Aqui não está mencionando mas com relação ao Wi-Fi 7, acho que esse é um ponto importante. Do meu ponto de vista, eu acho que foi uma decisão errada. Né? Eu acho que deveria ter deixado essa frequência livre para a adoção do Wi-Fi 7. Mas tem a questão da evolução depois das redes também móveis, né? Que pode ser que seja necessário utilizar
essa frequência também, quando falando da evolução aí das tecnologias móveis, né? A questão do 5G eu deixo para o Samir falar. Não, acho que você falou tudo, mas é exatamente isso. Acho que do ponto de vista do governo, eles têm que entender que eles estão vendendo uma coisa que é extremamente limitada, que é espectro. Uhum. Né? Então, ter um uso muito consciente do nosso espectro Tem uma briga também. é importantíssima. Briga de interesses aí, né, de um lado e de outro. Gigantesco, Então, assim, mas acima da briga de interesse tem um interesse nacional, vamos dizer. Claro, claro. Do usuário, que acho que tem que do ser. usuário, né? Tem que ser levado em consideração. O aspecto, quando a gente fala de governo, tem que olhar para a necessidade dos usuários. Né? Então, acho que quanto mais ativo uma Anatel estiverem, entendendo qual o futuro das frequências, das tecnologias, entender o que está se pensando para o 6G, acho que o órgão regulador tem que estar olhando muito isso. Claro. Do outro lado, do ponto de vista de rede e tudo mais, acho que o que o governo tem que pensar é numa capacidade, porque assim, está tudo privatizado, certo? Então é a capacidade das operadoras de Oferta do serviço. a oferta né? do serviço. Claro. O que eu acho que o governo pode fazer é tentar facilitar um plano de financiamento para as operadoras, porque o investimento em tecnologia é muito exaustivo. Né? Então, você tem que investir muito para ganhar em pacotes pequenos ali de assinatura. Então, quanto mais o governo tiver um plano de financiamento, acredito que é melhor e mais fácil para levar. Claro que isso tem que estar atrelado a uma série de regras, né? Quando, eu acho que foi feito isso no 5G também, né? Quando você se comprometeu a comprar a frequência do 5G, né? Já tinha algo amarrado na questão da oferta do serviço, né? De implementação. Já teve algo, né? Que acho que o investimento na licença teve a ver também com o próprio investimento da rede. Né? Virou obrigação, na verdade. Né? Então, acho que como governo, se você conseguir amarrar essas duas pontas, acho que você está fazendo um bom trabalho. Claro, claro. Bom, gente, então acho que a gente encerrou. Obrigado, valeu, Giovanni. Obrigado. Obrigado, Renato. Obrigado, Samir. Obrigado, Se vocês quiserem fazer as últimas considerações, fiquem à vontade. Eu acho que foi um papo bem proveitoso, né? Cada um pôde contribuir aí com conhecimento. O Samir aí é super especialista no assunto. Agradeço muito a participação aí no nosso podcast, né? No Zycast. E obrigado. É isso. E quem quiser ver os outros episódios, é só acompanhar o nosso canal. E é isso, a gente está começando a temporada do Zycast de 2025 com esse episódio aqui. A gente espera fazer os próximos em breve. Mas se você quiser ver o que a gente já fez, que a gente já gravou, está disponível no nosso canal. É só seguir as mídias lá da Zyxel, não só no YouTube, em outros canais também, para ficar por dentro de tecnologia e tudo que a gente tem a dizer a respeito tanto de produto quanto do universo tecnológico em si. E do meu lado, só agradecer o convite. Foi a gente que agradece. Foi um grande barato Foi um estar prazer aqui com conversar vocês. contigo. E quando vocês quiserem, estou de volta. Adorei a caneca também. Valeu. Legal, é isso então, gente. Obrigado. Viu? Obrigado valeu a todos pra você aí. que assistiu até agora, valeu, obrigado. Tchau.